Salve, salve galera de casa, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, vai que tu esteja estudando de madrugada, né? Vai lá, toma um refrigerante, toma um café, tamo junto e para falar sobre esse cara aqui, ó. Código Ambima de melhores práticas para fundo de investimento. Nossa, só o nome já dá um cansaço de ler. Bom, o que é esse cara aqui? Como o próprio nome diz, ele é um código, né, da Ambima, ou seja, para quê? Para falar sobre as melhores práticas dentro de fundo de investimento. O que é um código? Um código é como se fosse, um código de conduta, um código de regras, ou seja, um guia. Ou seja, é um guia que a Ambima elaborou para melhorar as práticas para quem comercializa fundo de investimento, para quem cria fundo de investimento. A ideia básica desse código é o quê? O grande objetivo desse código, deixa eu tirar esse banco daqui só um pouquinho. O grande objetivo desse código aqui é o quê? Ou os grandes objetivos, né? Os grandes objetivos são quais? Bom, a ideia é a seguinte, ao criar um código com regras, dizendo assim, o fundo só pode divulgar a rentabilidade com 6 meses, por exemplo. Antes de 6, registrei na CVM, antes de 6 meses eu não posso divulgar a rentabilidade. Eu começo a dar padronização para o mercado. Então, a ideia é basicamente essa, ou seja, padronização para o mercado. Porque daí eu sei que todos os que estão seguindo, todos que estão afiliados à Ambima, que é a Associação dos Bancos de Investimento e Entidades do Mercado Financeiro, todo mundo que está associado à Ambima segue o mesmo padrão, segue a mesma regra. Então, com regras iguais, eu tenho o que? A segunda ideia aqui, que é de concorrência leal entre os participantes de fundo de investimento. Porque senão, vamos lá, se eu não tivesse esse código, esse guia de informações, por exemplo, poderia um fundo, eu estou batendo muito nessa regra de rentabilidade, que talvez seja mais importante dessa nossa aula, tá? Um fundo que começou hoje, registrou na CVM hoje, com um mês já dá, sei lá, 10% de rentabilidade. Mas foi um mês muito atípico, o cara assumiu um monte de posição e deu certo. Aí ele divulga, tenho rentabilidade de 10% ao mês. Ele está mentindo? Não está mentindo, mas quando eu digo, falo assim, só pode divulgar rentabilidade com 6 meses, eu começo, pelo menos 6 meses tu tem que mostrar. Já deu uma ideia de mais longo prazo, ou mais médio prazo. E quando eu digo que eu padronizo isso, todos eles seguem essa regra de 6 meses. Por exemplo, uma das situações, não é só essa, tá? Então começa a ter o quê? Padronização nessa ideia. E a ideia de todo mundo igual, todo mundo na mesma regra, então eu trago uma ideia de concorrência mais leal. Além disso, a ideia é o que é? Aumentar a qualidade na informação dada para o cotista, ok? Então, o cotista vai ter informações com maior qualidade, com maior assertividade, mais fidedignas. Essa é a ideia básica. Importante lembrar que esse código, tá? Esse código, deixa eu só apagar que eu fiz errado aqui, manter o padrão aqui. Esse código, ok? Esse código não sobrepõe a legislação. Importante isso aqui, tá? Não sobrepõe. Deixa eu ficar desse lado aqui melhor. Não sobrepõe a legislação. Ou seja, ele complementa a legislação. Ou seja, ele não vai contra a lei, ele não é para suprir a lei. Então, tem a instrução CVM 555, que é a base dos fundos de investimentos. Ele não substitui a 555. Ele fala o seguinte, além da 555, eu quero mais coisas aqui. Okay? Então, ele vai trazer novas regras, vai trazer mais regras, melhor dizendo, que não estão na 555. Ok. Então, o que ele traz de novidade? O que ele traz de regra? Olha só, o que eu faço para registrar o fundo na Ambima? Registrar fundo na Ambima. Vamos lembrar que a Ambima é uma entidade privada, é como se fosse um clube. Então, quem é obrigado a fazer parte do clube? Não, não é obrigado, só faz parte quem quer. Agora, quem faz parte da Ambima, os grandes bancos todos fazem, a maioria, todos os bancos fazem na prática, quem faz parte desse clube, para vender fundo de investimento, tem que seguir esse código. E para seguir esse código, tem que registrar o fundo na Ambima, além de registrar na CVM. Então, registrei na CVM, que é o que a lei obriga, ok. Agora, para vender com selo Ambima, tem que registrar na Ambima. Mas é obrigado, Lucas? Não, não é. Só que todo mundo acaba registrando, por quê? Porque senão é a mesma história. É o seguinte, cara, olha só, eu quero vender esse cachorro aqui, mas ele não tem pedigree. É obrigado a ter pedigree? Não, não é. Só que com pedigree ele é mais caro. Então, ele com selo Ambima se torna um fundo mais respeitado, entre aspas aí, ok? Então, o que eu tenho que fazer para registrar esse fundo na Ambima? Bom,
eu tenho que obrigatoriamente, eu, administrador do fundo, ok, pagar uma taxa de registro. Óbvio, né? A Ambima não trabalha de graça. Tem que pagar uma taxa para registrar esse fundo lá para ganhar o selo Ambima. Olha como os caras são malandros. Além disso, tem que entregar o regulamento, ok? Também tem que entregar a lâmina, e também tem que entregar o formulário de cadastramento. Cara, sinceramente, acho que isso não é tão importante aí para a tua prova, ok? O que eu acho que é importante para a tua prova é o seguinte, cara, o que ele traz de regras? O que ele traz de regras esse código, tá? O que ele traz de regras importantes? Regras. Agora sim, regras importantes desse código. Passo 1, ponto 1. Primeira coisa, que a rentabilidade, para divulgar rentabilidade, para divulgar, eu devo ter no mínimo 6 meses de registro na CVM. Porque olha só, eu não posso abrir um fundo de investimento só registrando na Ambima. É CVM, que é a lei, depois a Ambima, que é esse clube privado. Se é que eu vou fazer na Ambima. Mas de novo, a Ambima é como se fosse o pedigree. Não é obrigatório ter. Ok, então olha só. A Ambima fala o seguinte, cara, tu só pode divulgar rentabilidade se tu tiver de acordo com o código Ambima para distribuição de produto de fundo de investimento, se tu tiver no mínimo, isso aqui sim é importante para a prova, ó, 6 meses de registro. Então, criei o fundo, eu fico 6 meses trabalhando com o fundo sem divulgar a rentabilidade. Depois de meio ano eu posso divulgar quando for uma rentabilidade acumulada, ok? Essa é a questão básica. 6 meses é o prazo mínimo para divulgar a rentabilidade. Além disso, marcação a mercado. O que é marcação a mercado, Lucas? Aquilo que a gente já viu na aula. Todos os dias perguntar para o mercado, marcar no mercado, quanto que vale os ativos da minha carteira do fundo. Não adianta eu dizer que o meu carro vale 10 mil. O que adianta dizer é quanto que o meu carro vale na FIP. Olha, Lucas, seu carro na FIP vale 7. Ou seja, quanto que eu consigo vender no meu carro, é isso que importa, isso que é marcar no mercado. E não quanto que eu acho que vale. O que vale é quanto que eu consigo vender. A marcação no mercado deve ser feita diariamente, é obrigatória para os fundos abertos. O que a Ambima fala? Bom, questão básica número 1. O objetivo dela, como já deve ter visto, é evitar transferência de riqueza. Olha lá na aula da cota, lá que tem explicação sobre isso. Evitar a transferência de riquezas. Por quê? Porque, de novo, se eu digo que meu carro vale 10 mil, eu vou te transferir ele por 10 mil. Quando na verdade ele vale só 7 mil. Então, eu estou transferindo riqueza, basicamente isso, transferir meu valor justo. E a marcação no mercado, justamente por ter diariamente o valor certo, ele evita transferência de riqueza. Ok, passo 1. Passo 2. O administrador deve divulgar pelo menos uma versão simplificada de como executa a marcação a mercado. MAN é marcação a mercado, tá? Então, eu, administrador, sou responsável por fazer a marcação a mercado. Ir no mercado e perguntar, olha, quanto é que vale essa minha caneta? Então, eu tenho que divulgar para o cotista saber, pelo menos uma versão simplificada de como que eu estou fazendo isso. Cotista, tu não precisa entender todo o detalhe da marcação a mercado, mas eu vou te mandar um guiazinho bem simples. Olha, eu vou lá e pergunto lá na fábrica de canetas, quanto que vale essa caneta aqui hoje usada? Então, eu te divulgo uma versão simplificada para tu entender como é que eu estou marcando a mercado os ativos da carteira do fundo, que em última análise são teus esses ativos. Então, eu tô te dizendo assim, de forma simplificada, é assim que eu faço. Ok. E outra, olha só o que acontece. Os ativos que forem de propriedade do próprio administrador deverão ter preço único na hora de marcar mercado. Deverão ter um único preço. E Lucas, como assim, cara? Olha só, presta atenção. O que é marcar a mercado? Marcar a mercado é o seguinte, está aqui o fundo, né? Aí o fundo tem um ativo A, um ativo B e um ativo C. Esse ativo A aqui, quem emitiu foi o Santander. Esse ativo B, quem emitiu foi o Itaú.
Esse ativo C, quem emitiu foi o Bradesco. Ok? Cada um com seu emissor. Então aqui é o emissor. E aqui o ativo. CDB de cada um dos bancos. Ok. Então, para saber quanto é que vale o ativo A, eu pergunto para o Santander. Para saber quanto é que vale o ativo B, pergunto para o Itaú. E para saber quanto é que vale o ativo C, para o Bradesco. Só que o administrador do fundo pode ser um desses caras aqui. Por exemplo, vamos supor que o administrador deste fundo aqui seja o próprio Itaú. Então, o Itaú vai no Santander e pergunta, quanto é que vale esse ativo hoje? Isso é marcar mercado. O Itaú vai no Bradesco e pergunta, quanto é que vale esse ativo hoje? Isso é marcar mercado. Só que o Itaú vai no próprio Itaú perguntar quanto é que vale o ativo B. Então, quando os ativos forem de propriedade do próprio administrador, eu não posso ter preços diferentes para o mesmo ativo, para o que eu estou fazendo para mim, porque o que acontece? Esse ativo B, outro fundo lá, pode ter o próprio Santander, pode ter me perguntar quanto é que vale. Então, eu posso dizer aqui que o ativo B na minha carteira vale 500, e esse ativo B, um ativo igual, também pode ter na carteira do fundo lá do Santander. O Santander vem me perguntar quanto é que vale. E eu posso dizer que para ele vale só 300. Então, sempre que o ativo for de propriedade do próprio administrador, deverá ter um único preço. Independente se eu estou dizendo para mim mesmo ou para outro banco. Porque, vamos lá, pode ser o administrador aqui, que é o Santander. Santander aqui pode ser o administrador. Obviamente, também é administrador de fundo, né? Pode ter um fundo. Tem um fundo. E aqui vai ter ativo A, ativo B e ativo C. Esse ativo B aqui é do Itaú, por exemplo. É um ativo com as mesmas características desse aqui. Então, eu, Santander, para precificar o ativo B que é do Itaú, vem aqui no Itaú e pergunta. E o Itaú não pode adotar um preço diferente para o próprio ativo dele no fundo dele e o ativo B dele lá para o Santander. Essa é a ideia. Então, se eu falei que é 500 meu ativo aqui na minha própria carteira, eu tenho que falar que é 500 aqui para o Santander também. Obviamente, não vou mentir, né? Então, sempre que houver o ativo do próprio administrador, tem que adotar um único preço único para todos os ativos presentes no mercado, ok? Para evitar, obviamente, distorção. Porque a ideia básica aqui é trazer, padronização, concorrência leal, esse é o objetivo desse código aqui, ok? Então, fundo de investimento, não sou obrigado a registrar na Ambima, mas se eu quero registrar na Ambima para ter esse pedigree, esse ganho a mais, essa etiqueta de que olha, eu sigo normas da Ambima, tem que seguir esses procedimentos aqui todos, ok? Tá dado o código Ambima para fundos. Beijo, até a próxima, tchau!